Apocalipse, muitas pessoas podem achar que é um livro difícil de compreensão, e realmente é. Porque muito do que está escrito aqui é no sentido figurado, não é no sentido literal, não é literalmente. Muitas coisas foram escritas aqui que ainda não foram reveladas, muitas coisas foram escritas aqui que muitos homens quebram a cabeça para descobrir o que é. Mas Apocalipse, pelo menos no capítulo 2, ele é bem claro. Apocalipse quem escreveu foi João. João é o apóstolo que tentaram de tudo para matar ele. Tentaram de tudo para matar João, só que não conseguiram. Então o imperador Domiciano falou: não, já que esse cidadão não morre, Deus não permite a gente matar ele, vamos mandar ele para uma ilha chamada Patmos, fica na Grécia. Lá ele vai ficar isolado e lá acabou-se. Só que quando o inimigo tenta colocar um ponto final na sua vida, é aí que a glória de Deus se manifesta nela. Agora vocês imaginam, mandaram um homem para uma ilha e lá na ilha Deus se revela a ele, dá visões maravilhosas para ele. E você imagina Jesus escrever uma carta para a igreja da Vitória. Imagina Jesus chegar para o irmão Leandro: irmão Leandro, olha, escreve para a igreja da Vitória. E o irmão Leandro começa a escrever para a igreja da Vitória. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Jesus apareceu para João numa visão e mandou ele escrever cartas para 7 igrejas. Essas 7 igrejas existiam naquela época, eram as congregações da época, do ano 95 depois de Cristo. E a primeira igreja a receber a palavra vinda direta de Jesus, direto do trono, foi a igreja de Éfeso. Primeira igreja. Olha aí, capítulo 2, todos encontraram? Amém? Amém. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve aí, João: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio de 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas, porque por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4: tendo porém contra ti que abandonastes o que é o primeiro amor? Uma amiga minha, quando se converteu, o pastor falou que ela tinha que voltar ao primeiro amor. Ela achou que era o primeiro namorado dela. Olha que ignorância. Primeiro amor é Deus. Ele nos amou primeiro. A igreja de Éfeso tinha esquecido o primeiro amor. Então, se a igreja da Vitória esquecer o primeiro amor, a igreja está fadada ao fracasso. Se você esqueceu o primeiro amor, a sua vida está fadada ao fracasso. O que Jesus falou para a igreja de Éfeso é assim: olha, vocês têm até um lado bom, vocês sabem discernir os falsos profetas, vocês são bacana, vocês fazem tudo certinho, porém a igreja de Éfeso esqueceu o primeiro amor. Então pesava alguma coisa contra a igreja de Éfeso. O que é? A falta do primeiro amor. Quando que a igreja perde o primeiro amor?
quando Deus deixa de ser o centro da coisa. Quando o pastor presidente se torna mais importante do que Deus. Quando o chefe da convenção se torna mais importante do que Deus. Quando o profeta sapato de fogo se torna mais importante do que Deus. Quando o revelador se torna mais importante do que Deus. Quando o dinheiro se torna mais importante do que Deus. Quando bens materiais se tornam mais importantes do que Deus. Aí, esta igreja perdeu o primeiro amor. E é preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar a Deus. Quando você deixa de ter Deus como o principal da sua vida, quando você deixa de ter Deus como o ápice da sua vida e você passa a colocar outras coisas na frente de Deus, você perdeu o primeiro amor, você perdeu aquele que te amou primeiro. Amém? Amém. Então, carta de Paulo a Éfeso é um alerta. O bom, a igreja tinha perseverança, suportava pessoas más, não esmorecia, odiava obras malignas, porém tinha um lado ruim, abandonou o primeiro amor. E o meu alerta para os irmãos aqui hoje, que essa igreja nunca possa abandonar o primeiro amor. Que essa igreja nunca venha abandonar a Deus, colocar outras coisas na frente de Deus. Cada vez que você coloca uma coisa na frente de Deus, seu nome vai lá para o final da lista para ser abençoado. Talvez estava até aqui, no primeirão, começou a trocar Deus por outras coisas aí, vai lá para o final da fila. Que as bênçãos de Deus, as primícias de Deus, é para quem tem Ele como prioridade na sua vida. Amém. Quem tem Ele como o primeiro lugar. Na Fórmula 1 tinha um piloto de Fórmula 1 que ele aceitava o segundo lugar. O irmão sabe quem é. Vinha a ordem da equipe: olha, deixa o alemão passar. Ele parava quase chegando na faixa, o outro passava para ganhar. Aceitava o segundo lugar. Deus não aceita o segundo lugar na sua vida. Ele tem que ser o primeiro, porque Ele é o primeiro amor. Amém. E por que Ele é o primeiro amor? Por quê? Porque Ele deu seu Filho unigênito para morrer naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A igreja de Éfeso tinha tudo bacana, mas faltou o primeiro amor. Coloca Deus no seu coração. Coloca Deus na sua vida. Coloca Deus na frente. Coloca Deus em tudo que você for fazer. Está passando por prova, por luta, passa orando, pedindo, clamando. Não esqueça do primeiro amor, porque Ele não esquece de você em hora nenhuma. Amém, Jesus. Como foi pregado na semana passada aqui, o sofrimento de Lázaro durou 4 dias até Jesus chegar até ele. Às vezes é difícil, às vezes, como a irmã falou, Deus falava que ia curar ela, mas no tempo dele. Tudo acontece no tempo dele. É uma dificuldade que a gente tem de entender o tempo de Deus. O relógio de Deus não tem 60 minutos. O relógio de Deus não tem 24 horas. O calendário de Deus não tem 365 dias. Para Deus, o tempo é nada. E é preciso voltar ao primeiro amor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. Porém, tudo tem um porém. Tudo tem um porém. Eu sou bonzinho demais, porém passo umas raivas de vez em quando. Meu Deus do céu. A irmã é boinha demais, mas de vez em quando estressa com o marido em casa, quer quebrar tudo.
Então, todos nós temos defeitos, irmãos. É por isso que nós fomos feitos de barro, de pó e não de ferro. Se Deus quisesse criar uma criatura perfeita, Ele ia falar lá em Gênesis: olha, e do titânio criei o homem, e do ferro criei o homem, do pó do ferro, do material mais resistente criei o homem. Não, Deus criou eu e você, foi da coisa mais baixa, mais reles que tem nesse mundo, que é terra, que é uma coisa que é pó, coisa ruim. Para quê? Para quê? Para que a gente não se achasse demais, porque do pó, da terra, é feito o vaso. E o vaso, quando ele está com defeito, o oleiro vai lá, dá umas marteladas nele, quebra, ele volta a virar pó de novo, joga ele na máquina lá e faz um vaso novo, perfeito. E é assim comigo, com você, quando a gente esquece do primeiro amor. Igreja de Éfeso, a primeira igreja, são 7. Olha a segunda aí, ó. Qual que é a segunda? Esmirna. O anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último que esteve morto e tornou a viver, Jesus. Jesus está falando para Esmirna: Esmirna, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Está em parênteses, não está? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Esmirna, sê fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Esmirna, você, o que ele escreveu aqui? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Deus conhece a tua situação, a tua condição financeira, mas Ele não olha para isso. Tu és rico, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Às vezes você pensa: estou passando por uma situação muito difícil. Esmirna não era uma igreja rica, era uma igreja pobre, financeiramente. Aí você pensa: essa igrejinha é pobre financeiramente, 2 portinhas. Igreja da Vitória, tu és pobre financeiramente. Só que entre parênteses Deus escreve: mas tu és rica espiritualmente. Aqui tem mulher que ora de madrugada. Aqui tem homens que vão para o monte. Aqui tem mulheres que pagam um preço danado em casa, no trabalho, mas não abandonam o primeiro amor. Amém. São ricas. E a maior riqueza que a gente junta não é aqui nessa terra, onde a traça corrói, é lá no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não pode roubar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Igreja de Esmirna, tu és pobre, porém rica. Amém. O lado bom de Esmirna: conheço o teu sofrimento e sua pobreza. O lado ruim: tens medo do sofrimento. Quando Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz. A cruz que Jesus falou não é a cruz de madeira, não é aquela cruz de 100 quilos que ele carregou.
A cruz que ele quis dizer aqui foi no sentido figurado, foi uma figuração que ele colocou. Aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, todos os seus problemas, coloque nas costas e me siga. A igreja de Esmirna não aguentava o sofrimento. Porém, nota no finalzinho desse versículo, o que ele fala? Verso 11: quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às de modo nenhum sofrerá dano na segunda morte. Depois de um grande sofrimento, vem sempre uma grande vitória. Você não vai passar o resto da sua vida sofrendo do jeito que você está. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você não vai passar o resto da sua vida do jeito que você está. Deus garante sofrimento para aqueles que perseveram. Temos que ter perseverança. O crente tem que ter perseverança. O crente, ele é comparado na Bíblia como o cedro do Líbano, cresce mais para baixo do que para cima. Como eu falei uma vez aqui, não sei se os irmãos lembram, a árvore da Amazônia, ela é muito bonita, ela cresce 30 metros para cima, só que para baixo ela não cresce, a raiz dela fica na superfície. Já a árvore do cerrado, ela é um pau feio, meio podre, torto assim, vocês veem na época da seca, porém a raiz vai lá embaixo buscar os nutrientes que ela precisa. Por isso que Goiás passa 6 meses sem chuva e a planta não morre. Por quê? Porque ela tem a raiz muito funda. O pau do cerrado pega fogo, fica só o toco preto. Na primeira chuva ele floresce, não morre de jeito nenhum. Assim tem que ser o crente, perseverar nos dias maus. É nos dias maus, é na provação que Deus está te guiando, é ali que Ele está te vendo. Na escola você estuda e faz a prova, aqui não, aqui você faz a prova, é na hora do estudo mesmo, é na hora que o bicho pega que você aprende. Aqui é diferente, aqui não é como lá fora, que as pessoas se especializam e depois vai para a batalha. Aqui não, aqui a batalha é quando você está aprendendo mesmo. Aqui é quando você está caminhando no deserto. Aqui é quando você está passando pela prova e dando glória a Deus, que Deus vai vendo quem você é. E ali Ele pode te tirar da prova ou Ele pode te deixar lá mais um tempo. Aliás, o tempo nosso é um, de Deus é outro. Quando você continuar blasfemando, reclamando, não suportando o dia ruim, você não vai sair dessa situação. Isso é um estudo para a gente, serve para mim também. A igreja de Esmirna tem medo do sofrimento. Fala isso para quem está sofrendo, né? Fala isso para quem está passando pela prova. Mas não devemos temer, porque mais forte é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Terceira igreja. João, você está vendo ainda? Estou, Senhor. Então escreve agora para Pérgamo. Escreve aí, João. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, Jesus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel.
para cometerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também, tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Vez ou outra, você ouve falar: olha, pastor fulano de tal foi pego em adultério com uma membra. Isso acontece, e muito. Vez ou outra você pega a ouvir: presbítero da igreja fulana de tal estava adulterando com outra. Pérgamo, está aqui, ó, o lado bom de Pérgamo: conservas o meu nome, não nega a minha fé, nem mesmo quando Antipas foi martirizado. O lado ruim de Pérgamo, olha aí: alguns sustentam a doutrina de Balaão, idolatria, imoralidade sexual. Então, a igreja de Pérgamo era uma igreja que estava sofrendo por escândalos de imoralidade, frutos da carne. Todo lugar que você for, você vai encontrar esse tipo de gente. Não é uma exclusividade da Assembleia de Deus, não é uma exclusividade da Universal do Reino de Deus, não é uma exclusividade da Mundial, da Igreja Católica. Todo lugar tem isso daqui, ó. O importante é que nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Nada. Jesus deu a visão para João: escreve, lado bom, não nega a minha fé. Porém, muitos dos membros estão caindo na prostituição, muitos dos membros estão caindo na imoralidade. E a carta que Jesus manda João escrever para Pérgamo termina com Jesus chamando Pérgamo ao arrependimento. Arrepende-te. Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Ele sempre dá uma segunda chance para mim e para você. Ele sempre puxa a nossa orelha. Puxa a nossa orelha para o bem. Ele poderia mandar um raio e matar todo mundo da igreja de Pérgamo, todo mundo é pecador, tem que morrer todo mundo. Mas não, ele primeiro chama ao arrependimento, porque ele não quer ver nenhuma das suas ovelhas perdidas. Muito pelo contrário, ele veio foi para as ovelhas perdidas de Israel. Então, uma visão muito errada que as pessoas têm de querer ver a morte de quem está pecando. Jesus não queria dar a morte para eles. Jesus queria dar a chance do arrependimento. Queria ensinar eles. Jesus operou muitos milagres, mas os milagres não era a prioridade de Jesus. A prioridade de Jesus era ensinar. O milagre era consequência do seu ensino.
ensinava e perguntava: quer ser curado? Quero. Não chegava distribuindo milagre para todo mundo, não. Se contaram isso para você, está errado. Mesmo porque Jesus era contra o desperdício. A igreja de Pérgamo era uma igreja que estava tendo idolatria, imoralidade sexual e outras coisitas mais. Chamamento ao arrependimento: arrepende-te, senão pelejarei com a espada da minha boca. A promessa: dar-lhe-ei do maná escondido numa pedrinha branca com nome secreto. Ou seja, se arrepender, se voltar ao primeiro amor, vocês vão morar no céu comigo, e eu vou dar um novo nome para vocês, numa pedrinha branca. Cada carta à igreja do Apocalipse, ela tem algo profundo para ensinar para a gente. A quarta igreja, olha aí, quarta, qual o nome dela? Tiátira. Ao anjo da igreja em Tiátira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Ou seja, Jesus sempre se apresentava antes da carta. 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que a da primeira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que sou aquele que sonda mentes e coração, e vos darei cada um segundo vossas obras. Digo todavia a vós outros, ou demais de Tiátira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as próprias profundezas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservarei o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Tiátira está aqui: tens amor, fé, serviço, perseverança. Tuas últimas obras são mais numerosas que a da primeira. Ou seja, Deus conhece tudo o que acontece nessa igreja. Deus não precisa você se escandalizar com certos tipos de crente, com certos tipos de irmãos. Não precisa, porque Deus conhece tudo o que acontece nessa igreja. Cada palavra que alguém vai falar com o irmão Wander, Deus conhece, Deus sabe. Deus conhece as tuas obras, as tuas, as minhas. Deus sabe o que eu fiz no dia 1º de janeiro de 1997. O que eu almocei, o que eu jantei, o que eu comi. Eu não tenho essa capacidade. Ou seja, Ele é onisciente. Amém. Ele sabe de tudo.
A igreja tinha fé, tinha perseverança. Olha, era até um crente bonito, vestia como crente, falava como crente, penteava o cabelo que nem crente. Porém, sempre tem um porém. Jesus começava alisando a igreja. Tiátira, tens fé, tens perseverança, como és linda. Porém, toleras a auto-intitulada profetisa Jezabel, que ensina o povo a cometer imoralidade sexual e a comer coisas santificadas a ídolos. Por isso, quando eu comecei o culto hoje, eu falei para vocês, gente que não vem no culto de ensino, crente que não gosta de culto de ensino, corre um sério risco de cair nesse pecado aqui, uma falsa profetisa ensinando porcaria para a igreja. Amém? A igreja era até boazinha, mas estava dando ouvido a ensinamento de demônio. Onde que você anda indo? Que tipo de mensagem que você anda ouvindo na internet? Que tipo de cabeça você anda seguindo? A igreja de Tiátira era uma maravilha, porém dava ouvidos àquilo que não presta. A mensagem entra no ouvido, é codificada aqui na cabeça, vai para o coração. Quando você der por si, você já está contra o seu pastor, já está contra o seu irmão. Quando você der por si, você já está contra o dízimo, você já está contra pastor, você já está contra a profecia. Quando você der por si, você já está contra a igreja. Quando você der por si, você já está contra tudo, dando ouvidos a ensinamentos de demônios, afastando você de Cristo. Jesus chama essa igreja ao arrependimento. Arrepende-te do adultério com Jezabel. Os filhos dela serão mortos, os fiéis devem conservar o que tem. Ou seja, o profeta que está te ensinando porcaria, ele vai morrer. Jesus chamou a igreja ao arrependimento e não Jezabel. Muito cuidado. A igreja de Tiatira era bonitinha, porém não adianta só aparecer com crente, não adianta só vestir uma calça social, uma camiseta batendo aqui, fechado até aqui. Antigamente tinha esse tipo de... hoje em dia está mais raro, né? Não que isso seja errado, né? Se a pessoa quiser levar esse estilo de vida, amém. Que bom, eu não estou nem aí porque que você usa, não. Porém, isso não pode ser tido como santidade. Isso aí não é santidade. Santidade é aquele que pecava não peca mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que prostituía não prostitui mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que falava mal do irmão não fala mais, aquele que hoje só tem palavras de Deus na boca dele. Isso é santidade. E a igreja de Tiatira parecia que era, mas não era. Porém, sempre tem um porém, e quando entra o porém, aí... A quinta igreja, qual o nome dela? Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, ou seja, Jesus sempre se apresentando. Sardes, conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives... Conheço as tuas obras, que tens nome, de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te.
Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos meus anjos que tens ouvidos. Ouça o que o Espírito diz às... Que igreja é essa? Sardes. O que tinha de bom em Sardes? Alguns poucos não se contaminaram suas vestiduras e são dignos de serem vestidos de branco. O que tinha de ruim em Sardes? Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, porém está... Tem nome de que vive, mas está morto. Às vezes a pessoa carrega um título de presbítero, a pessoa carrega um título de pastor, porém aquela pessoa está morta. A pessoa não consegue orar, não consegue cantar, não consegue pregar. Você vê igrejas, templos com capacidade para 1.200 pessoas, tem 10, 15 irmãos lá dentro. Tem cara de que está vivo, mas está morto. Tenha cara e tipo de vivo. Morto não sente nada, morto não vê nada, morto não tem capacidade para nada. Só quem está vivo dá glória a Deus, quem está vivo dá aleluia, quem está vivo expulsa o Satanás, quem está vivo canta, quem está vivo prega, quem está vivo ora. E a igreja de Sardes estava morta. A igreja da Vitória não pode morrer, e isso depende de você. Não deixe o Espírito Santo de Deus sumir da sua vida, você morrer espiritualmente. A igreja de Sardes, os irmãos estavam mortos espiritualmente, e Cristo começa: alguns poucos não contaminaram suas vestiduras e são dignos. Alguns poucos. Se tem muita gente falando mal da igreja, deixa para lá, não se contamina, seja um dos poucos a não se contaminar. Chega na rodinha e vê muita gente falando mal do irmão Ander, não junta na roda dos escarnecedores, sai, não se contamina. Seja um dos poucos a não se contaminar. Porque tem muita gente que parece que está vivo, parece que está crente, mas está morto dentro da igreja, remando contra, trabalhando contra, está morto. E de um jeito não está vivo, não, está morto espiritualmente. E a quinta igreja, 1, 2, 3, 4, 5, traz isso: conheço tuas obras, tem nome de que vive, mas está morto. A igreja de Sardes tinha a reputação de estar vivo, porém morta. A sexta igreja, falta duas. Filadélfia, é um estado americano, estado da Filadélfia. Deve ser inspirado nisso daqui, né? Na Bíblia. Tiátira, nós lemos qual? Foi a última? Sardes, né? Filadélfia, amém. O que Jesus mandou João falar para Filadélfia? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Então essa expressão está aqui, né?
Conheço tuas obras, Filadélfia. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que promessa maravilhosa. Jesus falar isso para você. Meu Deus. Nossa. Deus falar uma coisa dessa para mim, eu fico feliz demais. Uma porta que abre e ninguém pode fechar, que fecha e ninguém abre. Filadélfia, conheço tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a minha palavra com perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, Filadélfia. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua. Então está aqui esse famoso versículo. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, e o meu nome e o meu na cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Conseguiu achar o lado ruim de Filadélfia aí? O lado bom de Filadélfia: tenho posto diante de ti uma porta aberta, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Lado ruim da igreja de Filadélfia: olha, essa ideia de perfeição, para nós humanos, ela não... Talvez você desenhou uma perfeição na sua cabeça de como deve ser a igreja, como deve ser. Talvez você estipulou a sua cartilha de como Deus deve agir, mas com Deus não funciona. Deus, ele age da maneira que ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ele tanto pode me usar, como ele pode usar aquela criancinha para entregar uma profecia. Lado ruim de Filadélfia: tens pouca força para tirar proveito da porta aberta e das oportunidades para servir. Tua bênção, a tua vitória, ela sempre vai vir na sua vida com um porquê. Por que que Deus tem que fazer isso para você? Por que que Deus tinha que curar a irmã? Para ela subir aqui com coragem e falar para a igreja que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Abrir a boca e falar a tua bênção. Tem que tirar proveito da porta aberta que Deus deu para você. Deus te deu uma moto, meu irmão, sobe aqui e fala: está aqui a chave da minha moto que Deus me deu, e a porta está aberta, e as portas do inferno não é prevalecer. Saiba tirar proveito de tudo aquilo que Deus faz para você de bom. Amém, Jesus, glória a Deus. A igreja de Filadélfia não estava com esse feeling, com essa coisa. Era a igreja que Deus falou só coisas bonitas, Deus tinha só o melhor para ela, porém os crentes estavam retraído, estava murcho. Saiba que tudo aquilo que Deus faz para você tem um proveito, tem um fim. Saiba aproveitar essa porta que Deus te abriu. E a última, Laodiceia, é a 7ª igreja. Amém, está acabando já. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então,
Cristo sempre se apresentou em cada uma das cartas, vocês repararam aí. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Meu Deus do céu. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não haja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. A igreja de Laodiceia, que foi a última, não tem nenhum lado bom, só lado ruim. Morno. Pelo menos se você fosse frio ou quente, mas você é morno. Pelo menos se você tivesse um lado, mas você não tem. Estou a ponto de vomitar você, Laodiceia. Nós temos que ter um posicionamento de cristão, de crente. Bater o pé e não abrir mão, porque Deus odeia gente morno. Laodiceia, porque você nem é quente e nem frio, você é morno, eu estou a ponto de vomitar vocês. Arrepende-te, eis que eu estou à porta e bato. Então o ensinamento que a igreja de Laodiceia deixa para mim e para você é que a gente não deve ser morno, a gente não deve ser meio termo. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente está com Deus para o que der e vier, ou não está, meu irmão. Aqui é mais ou menos assim. Vou dar uma exemplificação boba para vocês, mas vocês vão entender. Ou você é Lula, ou você é Bolsonaro. Não dá para você ser meio termo, não dá para você ser Marina Silva aqui. Ou você está demais de um lado, do outro, meio, não dá. Em cima do muro não dá. Crente que fica em cima do muro não dá. O guerreiro ele tem que estar com a sua arma afiada para ele ir para a batalha. Ou ele vai para matar, ou ele vai para morrer. Mas ele vai. Não sejas morno. Não sejas morno. Ou você tem que ser quente, pé quente, ou você tem que ser frio, gelado. Morno não. Porque o morno ele joga lá, ele joga no time A, ele joga de lá, joga de cá. O morno ele agrada tanto quem está frio como quem está quente. O morno é aquela coisa. Então não seja um crente morno. O que Deus fala para Filadélfia? Olha aqui. Tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. Filadélfia não, é Laodiceia, não é que nós estamos? Olha aqui. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Não, quem está falando isso é Deus. Quem dera. Assim, porque és morno, nem é quente nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ou seja, a igreja de Laodiceia era uma igreja rica financeiramente.
Aí você pensa, eu podia estar numa igreja rica financeiramente. Coitado de você que pensa assim. Coitado de mim se pensasse assim. O que Cristo está falando? Igreja de Laodiceia, vocês são morno. Vocês têm esse aqui, ó. O microfone que vocês usam custa 20 mil reais. Equipamento de som, ar-condicionado, luz, câmera, ação, tem tudo. Mas é morno. E estou a ponto de vomitar vocês. Aconselho-te que de mim compres ouro para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirem, ou seja, chamando eles para a santidade, a fim de que não haja manifesta vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Ou seja, o crente morno não vê nada. E Jesus fala: olha, aconselho que vocês comprem de mim vestidura branca, volta para mim. O ensinamento de Deus para as 7 igrejas foi difícil. Apocalipse fala que é tão difícil. Foi difícil as 7. Tá claro, tá aí, é só você. Cristo sempre se apresenta no início de cada igreja. Ou tem um restante do livro, que são as mais revelações, as coisas do final. Isso aí tem coisas que não foram reveladas a homem nenhum, tá? Então você pode chegar na sua casa e meditar nas 7 igrejas do Apocalipse. A maioria era boa demais, porém, eu sou bonzinho demais, porém, tem hora. O irmão é boazinho demais, boazinha, porém, todos nós temos um porém, todos nós, a igreja tem um porém. A igreja da Vitória é uma bênção, porém, a gente sabe de muita coisa, mas é o que eu falei para vocês, nós somos feitos de barro, e o oleiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Sempre chamando cada igreja para o arrependimento. Então, quando os irmãos forem para a batalha, forem para a guerra, chamem sempre as pessoas ao arrependimento primeiro. Dê a oportunidade a cada uma delas de se arrepender dos seus pecados. A partir daí, Deus pode salvar, pode curar, pode libertar. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, mas Cristo queria aproveitar o lado bom de cada um deles. Apesar de mostrar o lado ruim, que o verdadeiro amigo é aquele que ponta o dedo na sua cara e fala que você está errado, você tem que criar vergonha na cara e aprender a ser uma pessoa melhor. O verdadeiro amigo é esse. O primeiro amor é esse, é Jesus. Apontava o erro, mas ele dava o caminho, dava a solução. Só você apontar o erro para o seu irmão não adianta. Mostra o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Amém? Eu agradeço os irmãos que nos ouviram e que essa mensagem das 7 igrejas possa ficar no coração de cada um de vocês. Amém. Vamos lá.